Fala galera, tudo certinho? Hoje eu vou falar para você que quer fazer um college público no Canadá, quer ter uma ideia de quanto custa, quais são as vantagens de fazer um college público, né? E por que fazer um college público, porque tem mais vantagem e quais são os requisitos, beleza? Vamos embora. Antes, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar um joinha se gostar do vídeo, compartilha com os amigos, assina sininho, faz qualquer coisa aí. Eu não quero parar de fazer vídeos, preciso de vocês, preciso da audiência de vocês, preciso da interação de vocês. E vamos explicar aí sobre college público no Canadá. Primeira coisa, vou explicar por quê e quais são as vantagens de você escolher um college público ao invés de escolher um college privado. A primeira vantagem para escolher um college público é por quê? Porque ele vai te dar um benefício de ficar mais tempo no Canadá. Quando você opta por um college público, no final do teu estudo, depois que tu termina o college no Canadá, tu pode aplicar para um visto chamado PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit. Não sabe o que é o PGWP? Dá uma olhadinha aqui em cima nesse vídeo, nessa tagzinha que vai aparecer. Tranquilo? O seguinte, então, o PGWP ele vai te dar mais tempo dentro do Canadá. E o que você precisa para emigrar no Canadá é de tempo. Por quê? Porque o Canadá, ele te dá, existe um sistema chamado Express Entry, que você vai pontuando. E quanto mais tempo tu estás dentro do Canadá, maior a tua chance de pontuar, de conseguir pontos suficientes para depois emigrar. Então, o college público, ele te dá esse tempo a mais dentro do Canadá. Além disso, né, o college público você vai estudar com canadenses. Você estudando com canadenses, a gente parte da premissa que o teu currículo, né, de qualificação, de educação, vai ser muito parecido com o do canadense. Então, a chance de arrumar um emprego melhor, de conseguir empregos que realmente está fazendo falta no mercado de trabalho canadense, também aumenta, porque o ensino é melhor, a competitividade também é melhor. Então, essa é uma vantagem do college público e por que eu acho que você deveria fazer o college público. Os requisitos do college público são um pouco mais exigentes do que os requisitos do college privado. O college público, primeiro, você tem que mostrar que tem um nível de inglês altíssimo, através de o quê? De um exame de proficiência, seja de um IELTS, seja de um TOEFL, seja de um CELPIP, seja do Duolingo. E alguns colleges públicos têm as próprias provas deles. Não são todos, a maioria aceita exame de proficiência. Mas, muitas vezes, tu pode optar também por fazer um Pathway. O que é o Pathway? É um caminho para a universidade. Tu estudar inglês lá, quando tu termina um nível lá, o curso de inglês ele tem uma parceria com a faculdade e com essa parceria tu pode ir direto para um college público. Mas, na maioria das vezes, o que eles aceitam são os exames de proficiência. Então, para fazer um college público, tu tem que ter um nível de inglês bem maior. E o seguinte, um outro requisito é que o college público, ele tem um preço bem mais salgado do que um college privado. Para você ter uma ideia, um college privado ele pode lhe custar em torno de $8.000 para 2 anos. O preço de um college privado nas províncias e nas cidades mais conhecidas, ele vai custar aí de $6 a $8.000 por semestre. Se tu faz um college de 2 anos, tu vai pagar aí de $24 a $32.000 pelos 2 anos. Lógico que tu não vai pagar de vez, tu pode pagar em installments, em parcelas, como eles falam, né? E podes pagar por semestre. A cada semestre que tu vais fazendo, tu vais pagando. Agora o valor aí é de $6 a $8.000. Se a gente for para cidades menores, províncias menores, por exemplo, tem umas províncias no Canadá que são chamadas províncias do Atlântico. Essas províncias do Atlântico, a gente tem as províncias de New Brunswick, Newfoundland, Prince Edward, a gente tem Nova Escócia. E lá tem colleges com preços bem mais em conta. Ao invés de $8.000 por semestre, a gente vai pagar aí $5 a $6.000 por semestre. Então, ao invés de ter um custo de $32.000 para 2 anos, a gente vai ter aí $22.000 nos 2 anos aproximadamente. Então, existem colleges com preços mais em conta também. Uma dica que eu te dou, se tu queres pagar um pouquinho menos, é o seguinte, em algumas províncias, por exemplo, a província de Quebec, tem colleges privados que se encaixam nas regras de colleges públicos. Por exemplo, eu tenho um college lá de 66 semanas, em Montreal, né, na província de Quebec, que ele custa aproximadamente $8.000, como eu tinha falado anteriormente, por 66 semanas, ou seja, 1 ano e quase 4 meses, e ele se encaixa nas regras de college público. Então tu podes pagar menos, pode ter um nível de inglês um pouco menor e ainda assim fazer um college que vai te ajudar na imigração.
mas não é o padrão, tá certo? São algumas províncias que fazem isso, né? Por exemplo, eu tenho universidades privadas que se comportam também na mesma ideia de um college público em Vancouver, que o preço chega a ser mais em conta, por exemplo, $13 mil, $14 mil para 2 anos de ensino undergraduate, né? Que é um ensino como se você fosse fazer um curso técnico lá, uma preparação. Então, existem essas possibilidades também. Eu já falei as vantagens, quais são os requisitos e as médias de preços de college público. Como eu já digo sempre aqui em quase todos os vídeos, o college público, para quem quer emigrar através da educação, é a maneira mais rápida, mas requer algumas exigências que nem sempre a gente no momento consegue cumprir. Mas é isso, gosto muito da opção de college público. Se você tiver mais alguma dúvida, quiser saber mais sobre college público, fala com a gente. Nós somos especialistas em educação superior aqui no Brasil. São poucas empresas que se comportam, que se colocam nessa posição de ser especialista em educação superior. E é isso que a gente vem trabalhando diariamente aqui. Somos uma empresa voltada para a educação internacional, sobretudo superior. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Não deixe de dar o joinha, não deixe de se inscrever no canal. Qualquer dúvida, me perguntem e cheiro para vocês.